Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje mais uma live muito legal com a jornalista doutora Silene Araújo, minha amiga, e vamos ter um papo muito diferente, que é justamente sobre jornalismo humanitário, sobre algumas questões de comunicação, questão atual da questão de saúde pública, já que trabalhamos na mesma área, tá? A Silene, além de tudo, foi uma colega de universidade comigo. Hoje a gente troca muitas figurinhas e muitas ideias sobre vários assuntos em gerais. E estamos aqui para a gente conversar bastante e falar alguma coisinha que a gente com certeza vai ser legal para quem estiver ouvindo. A Silene está aí, deve ter sido um dia corrido para ela, cheio de trabalho, cheio de coisa. Vamos lá falar com ela, a gente está dentro. Vai lá nosso papo. Está entrando mais um pouquinho, a gente aguardando aqui essa conversa de sexta-feira. E aí? Tudo bem, Márcio? Tudo Tá bem, me ouvindo? Silene? Tá ouvindo Eu bem? estou ouvindo bem, e você, tá bem? Bem, bem. Nossa, correria de final de semestre letivo, né? Final de Sextou, semestre né? letivo, que neste caso não é só o semestre, mas o ano letivo. Aí Puxa, fica tudo muito. E aí só peço desculpas que eu estou ligada no 220. imagina, sexta-feira, final de semestre, final de ano, final de milênio, final de tudo, né? E esperamos que final de pandemia, ou pelo menos, né, e final eu não sei, bom, Hum. você também, como doutor em saúde pública, sabe que o, o final é mais complicado, né? Na verdade, É porque todas as fases, né? foi tudo muito confuso, né? Tudo, má informação, má comportamento. A sociedade brasileira demonstrou como realmente ela é. É um monte de coisa sendo levada em conta, outras menos em conta. Todo mundo errou, né? Eu acho que o país inteiro está esquisito. E, assim, na verdade, o que a gente consegue observar, Hum, principalmente, assim, agora tendo, né, um ministro, para não entrar logo de cara em questões políticas, mas, assim, tendo um ministro militar, minimamente nós esperaríamos claro que não gostaríamos de um ministro militar em nenhuma pasta dessas, né? sim, Mas que pelo menos fizesse uso do conhecimento em logística, né? Logística humanitária. Então, nós vamos sim, ver, quer dizer, já vimos a prova disso tudo, né? Que não está funcionando. Agora, imaginem quando chegar a vacina, tiver o momento da vacina, alguns alguns médicos, né, alguns especialistas da área falam que o Brasil é uma referência em organização de vacinação em tempo recorde, mas em outros períodos, né? Se nós lembrarmos não de uma, por exemplo, se lembrarmos da epidemia de febre amarela recentemente, nós devemos nos lembrar como foi o pânico em relação à distribuição da vacina, a polêmica em relação à dose fracionada. Alguns especialistas eram veementemente contra fracionar a dose, depois concordaram. Houve tentativa de invasão de postos de saúde, né? E nós estamos falando de 2017, episódios de 2017. Né? E exatamente. era uma epidemia de febre amarela em alguns pontos do Brasil. Nós estamos falando agora de uma pandemia. Né? Sim, sim. E você sabe o que mais deixa mais maluco, né? Eu sou de uma geração, hoje eu sou um pouco mais jovem do que eu, nós crescemos aprendendo, conhecendo que a vacina é o melhor caminho para resolver, né? E de repente, sei lá, 10 anos talvez, houve uma queda dessa cultura de tomar vacina naturalmente, acreditar que está sendo feito. Mas o que eu sinto hoje é assim, mesmo que as pessoas inteligentes, né, descrentes de uma vacina, independente de qualquer coisa, né? Pessoas que têm um conhecimento político. Você vai falar, o cara é ignorante, não, mas muitas vezes a gente naturalmente ia tomando conta disso. Né? E, claro, a gente não tem o conhecimento específico da imunologia,
mas a gente entende o que é a imunologia, né? A gente fica quieto, presta atenção. Então, o que me deixou muito assustado esse período todo foi a forma de comunicação, não só dos cientistas, né, mas como dos jornalistas, né? Ficou aquela confusão que, para quem está ouvindo, fica completamente confuso, né? Fica uma coisa maluca de pensar. O que eu vou fazer? Então cria uma insegurança, um pânico, né? Uma coisa muito ruim na gente. E aí, claro, a questão da moral, a questão do bem-estar, da sensação de estar fazendo a coisa certa, né? Você começa a se questionar inteiro, né? Porque sempre assim, a gente sabe, né? Nós fizemos saúde pública, nós sabemos que os números são assim essenciais para você fazer uma análise, né? E se você não tiver números bem feitos, bem estruturados, o que acontece? Muitas vezes você fala, bom, 30 é muito ou pouco, 1000 é muito ou pouco, né? Mas que grupos estão sendo trabalhados? Então, acho que foi tudo muito confuso, né? E a gente está voltando agora a uma situação de novo, que de novo as pessoas estão em pânico de novo, em função, teoricamente, de uma segunda onda, né? Assim, é uma pena, né? Ontem, quarta-feira, na verdade, eu assistia a uma das mesas da SBPC, né? Uma mesa redonda da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, na sua reunião anual, né? Completamente em outro momento, em outro formato, por causa da pandemia, e organizado em parceria com o DVIH, o Centro Alemão de Ciência e Inovação, e tinha um debate, e essa mesa era especificamente sobre divulgação científica. Excelentes palestras, excelente a discussão, perguntas muito bacanas no chat do evento, no YouTube, mas me intrigou, porque quando eu fiz mestrado, isso muito tempo atrás, em 93 a 95, trabalhando o tema, né, do jornalismo, tive uma cadeira de divulgação científica, tive primeiramente o professor Wilson Bueno, né, uma grande referência na área, como meu professor, tive aula com o Pierre Fayard, um grande nome da divulgação científica, depois fui ministrar aula de jornalismo científico, trabalhando com esse tema. Então, nós estamos falando aí de, sabe, no mínimo, né? No mínimo 2 décadas e meia, estou falando só da minha parte ali, do meu conhecimento e tal. E sempre ficamos nessa discussão que a ciência, a maneira como ela é divulgada, os cientistas não se comunicam bem, a imprensa erra bastante e tudo mais. E eu acho que nós temos de avançar nessa discussão e verificar o seguinte: o que nós temos no Brasil hoje de positivo? Quais são? Então, assim, a imprensa brasileira errou na cobertura do coronavírus desde o início, sim, como a imprensa do mundo inteiro, que isso é normal, faz parte aí do exercício. Os cientistas erraram, idem, né? Um problema é que, se nós não tomarmos cuidado, ele vai se repetir. Esperamos que não numa pandemia, né? Que pelo menos um espaço de tempo muito maior, mas em epidemias, né? O Brasil vive epidemias, né, já conhecidas, febre amarela, Sim. dengue, chikungunya, etc. E fora as que estão retornando, né? Estão retornando, exatamente, Estão exatamente. retornando. Então, o que é importante salientar e que ficou evidenciado nessa pandemia que trata-se de questões de saúde pública, né? A saúde pública tentaram trabalhar a discussão inicialmente por um único viés, uma única abordagem, que era uma abordagem científica. Então, você Sim. deve se lembrar, no comecinho da pandemia, ainda era uma emergência de saúde pública, de interesse internacional, de importância internacional, isso antes de 11 de março, né? E as principais fontes de informação dos jornalistas
eram jornalistas da área médica, né, da epidemiologia, virologistas, etc., sim, médicos, né, de um modo geral. E deixaram de lado, né, a dimensão política, social e cultural de uma pandemia. E que se sim, nós não tivéssemos, se nós não, né, eu nunca vivi uma pandemia, mas eu já vivi epidemia, né? Então muitos de nós, né, jornalistas, cientistas, cidadãos, já vivemos epidemia no Brasil e os sim, jornalistas também. Então assim, faltou essa pegada rápida de que a abordagem política num determinado momento iria se sobrepor. Né? Então, sim, muita gente, bom, e aí o que você viu? Né? E o que eu vi? Né? Nós vimos cientistas entrando em discussões com opiniões que, na verdade, dividiram a sociedade, né? sim, Políticos entrando em questões médicas, científicas, sem conhecer. Então, assim, virou uma grande bagunça. Então, sim, não é que, na verdade, nós temos de considerar, bom, virologista fala sobre isto, epidemiologista vai falar sobre este tema, né? O político vai falar sobre este tema, o economista vai falar. Não é isso, mas é respeitar o caráter multidisciplinar e multifacetado de uma pandemia. Então, sim, eu vou discutir a questão da vacina, eu tenho de trazer uma série de questões, abordagens políticas, econômicas, sociais, num país com essa dimensão não só territorial, né? A questão não é só da dimensão continental, mas o que significa, o que tem dentro né, dessa dimensão. Então, várias realidades sociais aqui dentro. E o que me chama, Márcio, mais atenção, o fato de que nós não, eu não concordo com o termo, isso é muito antigo, a gente tem tentado se afastar muito, embora eu ainda ouça muito isso, hum, alfabetização científica, né, um letramento científico, é muita arrogância, meu gato, é muita eu sei. arrogância da minha parte, muita arrogância da nossa parte achar que nós precisamos traduzir a linguagem, e assim, eu tenho ouvido muito isso. O problema é que os cientistas falam e a comunidade, coitadinha da comunidade, ela não entende. Ela entende sim. O que acontece é que ela não concorda. Isso eu estudei na década de 90, no Centro de Sim, Percepção de Riscos da Universidade, né, da Faculdade de Economia de Estocolmo, 1998. Então, assim, a comunidade, as pessoas entendem, elas não são bobas. Né? sim, Alguém na comunidade, se um grupo não entendeu, o outro grupo que entendeu vai explicar. As lideranças comunitárias vão explicar. A questão não é entender, é concordar. Então, sim, quando você lembra da questão do isolamento, quando teve o período do isolamento social, eu me lembro de um grande, né, cientista, fazendo parte aí de comitê de crise, um homem com poder de voz e com muita visibilidade na mídia. Esse cientista dizia: a minha grande preocupação, ou seja, a nossa grande preocupação, é com as comunidades, porque as pessoas estão fazendo os bailes funks, os pancadões, estão no bar bebendo, etc. E esse cientista deixou de considerar aquilo que nós conversamos. Eu me lembro de né, do meu aluno, hum, um ex-orientando meu do mestrado, que dizia, né, ele falando da realidade da Zona Leste, ele me dizia: esse cara que está bebendo no bar, né, que está na rua, ele e a esposa dele pegaram o trem lotado a semana inteira para ir trabalhar durante a sim, pandemia. sim, Né? sim, E aí é muita arrogância e é muito delicado esse dedo em riste para dizer: olha, as comunidades não estão entendendo, vamos traduzir, né? Vamos desenhar, vamos desenhar para a comunidade entendeu, né? sim, Mas sim, é uma questão assim, não há a presença do Estado, essa comunidade vai ter de sair para trabalhar. E no que diz respeito à classe média, com acesso, né, aí à informação, condições de trabalhar remotamente, né, como muitos de nós têm feito, o que ficou, e assim, embora as pessoas tenham, muitas pessoas com ensino superior e tal,
e aí acho que nós dois, e quem tiver da área de ciência aqui nos ouvindo, precisamos fazer essa meia-culpa. Nós nunca deixamos claro que a ciência, por natureza, ela é imprecisa e controversa. Se Certo. desde muito cedo nós tivéssemos falado, estamos entrando numa pandemia, vai ter cientistas dizendo, né, fazendo tais afirmações, e outro grupo de cientistas da mesma área falando, indo numa outra direção. E isso faz parte, né, isso faz parte da natureza da ciência. Da A ciência. ciência tem essa natureza. Então, assim, e aí nós falhamos lá atrás. O dia que nós conseguirmos, aspas, aí, ensinar aos nossos alunos, desde pequeno, que a ciência é imprecisa e ela é controversa, então, assim, tem gente falando, poxa, mas eu não estou confiando, e aí eu volto para a tua questão sobre a vacina. Sim. E aí você fala, pessoas esclarecidas, né? Nós temos amigos com doutorado, com acesso à informação, que não vacinam, né? Sim, Os sim, sim. filhos, né? E aí quando você vai olhar, bom, mas está vendo? Olha aqui, e veja isso daqui, a vacina de Oxford, ela tem tantos por cento de precisão, etc. E assim, a ciência não é precisa, ela nunca foi, né? Quando Sim, nós vamos fazer um tratamento médico, com um médico sério, ele vai dizer, eu não garanto, né? sim, Pode sim. ser que, né? Então, assim, nós precisamos, e aí não é alfabetização, mas é sensibilizar o brasileiro no que diz respeito a essas características da ciência, imprecisão e o fato dela ser, por natureza, né, divergente. As pessoas têm muito o hábito de achar que a ciência, a medicina, é a causa e efeito. Você tem uma causa, resolve com o efeito e acabou o problema, né? Eu tomo um remedinho, tomo uma pílula da felicidade e resolve-se tudo. E eu sempre eu comentei, durante a pandemia, eu comentei o seguinte, vários sites que apareceram. Primeiro foi a questão do vírus. O vírus não é o que mata. Então, lá no atestado de óbito, não é vírus da Covid que matou. É a consequência do vírus que abriu uma porta, normalmente numa deficiência imunológica sua, que você muitas vezes não sabe que tem. E aí tem lá os grupos, né, obesos, os idosos, isso, aquilo, que essa porta é mais fácil de abrir. Né? Por que não abriu na sua nem na minha? Talvez a gente não tenha portas para abrir. A gente lembrar da AIDS, ninguém morre de AIDS, a gente morre em decorrência de uma doença associada ao vírus HIV, né? E essa imprecisão é tão grande, eu lembro quando eu falo da teoria do Malthus, a malthusiana, que diz a seguinte, e a gente ia não ter alimentos coincidentemente no ano 2000, que era o fim do segundo Nostradamus e acabar o mundo. Nesse período, o que aconteceu? Houve uma evolução tão grande da produção de alimentos. Por exemplo, tem gente que agora fala para mim, olha, Márcio, como é que eles conseguem fazer uma vacina tão rápido? Ah, mas vacinas outras foram 5, 6 anos de tempo. É porque já se tem o pré-conhecimento, uma série de pré-conhecimento. Eu sempre ouvi trabalhar na imunologia, muita gente já falava em variações genéticas, como fazer a questão da chave fechadura, que é difícil, né? Mas muita gente já trabalha com isso, que você nem sabe que trabalha com isso, tanto que a partir do momento que foi exigido, e é aquela coisa da guerra, né, que você fala, né? A guerra exige você rapidez. Foram nas guerras que os grandes descobrimentos aconteceram. Né? O antibiótico, para tirar Raio-x. dor, raio-x, exatamente. Então, nós vivemos um momento de guerra do mundo, né? Ah, mas a chinesa é diferente da inglesa, da americana. E pouco importa, o princípio é o mesmo. O princípio das vacinas são o que faz você se tornar ela melhor ou não é o número de pessoas que você trabalha, você tem toda uma diferenciação de etnias, de idade, para você ter um espectro maior. Então, aí vem a questão do quê? Da estatística que pouca gente entende, né? A estatística busca uma resposta, mas não busca a exatidão da resposta. Né? Ah, mas um morreu que teve lá, foi os 5%, que alguma porta aberta estava e ele foi lá e deixou. Ah, não vou tomar vacina, porque cria as lendas que a gente agora fica absurdamente assustado, né? Cria o autista, cria isso, cria uma mão a mais, a criança sai defeituosa, e a gente sabe que isso não tem nada a ver, né? Então dá um pouco de medo, né? E uma coisa que me chama muita atenção, me chamou muita atenção também,
A gente dá muito, e aí eu falo por mim, a gente dá muito valor ao cientista da universidade, que é importante, mas esquece da pessoa da ponta, aquele médico, enfermeiro, dentista que está ali, muitas vezes, empiricamente, com o conhecimento que ele tem, ele sabe qual é a forma de controlar. Tanto que eu vejo que muita gente sobreviveu sem perceber que teve Covid. Né? Porque alguma coisa aconteceu no tratamento daquele médico, tem uma percepção diferente da nossa, né? E de repente ele conseguiu tratar o indivíduo com outra medicação que a gente não tava cabido, né? Por exemplo, quando você lembra daquela doença da teratologia, né? Onde o cara tomava um remédio para enjoo, que causava a teratologia, causava a má formação, a talidomida, hoje ela é usada para o quê? Para a lepra, né? Para lepra. Então, remédios se criam. Até me faz. Eu estou procurando aqui em casa, na bibliografia, um, um desenho do Enfio, que ele fala assim, isso da década de 70, 70, mais ou menos 60 talvez, em que vem um cara e fala, olha, descobri um remédio legal, maravilhoso. E o cara pergunta, para que esse remédio? Não sei, agora vou procurar a doença. É um, né? É um material do Enfio, que eu achei maravilhoso. Cabe para agora, né? Muitas vezes. As pessoas muitas vezes têm alguma medicação, mas ninguém sabe para que serve, né? Por quê? São outras formas de estudo. A gente não tem noção do que é estudar isso, né? Porque quem não é do laboratório, não é da pesquisa, não entende que você vai trabalhando as coisas para que uma hora sirva para alguma coisa também, né? Isso me deixou muito assustado, né? Que as pessoas usavam a matemática como exato. Ah, morreram 1000. Mas quem são esses 1000? No Brasil inteiro é uma coisa, em Portugal é outra, né? Em São Paulo é uma coisa, no ABC é outra, né? Então fica muito, eles usam o número conforme a necessidade. E a questão ideológica e política me assustou muito, deixou muito deprimido até muitas vezes ver que os caras estavam brigando porque a vacina X ou Y era melhor que a Z e K, porque um era de Brasília e outro aqui de São Paulo. Isso me assustou bastante. E alguns cientistas entraram nessa briga boba, né? Briga boba, sabe? Que me deixou mais impressionado. A gente tem que nessa hora meio que subir no muro e esperar as coisas acontecerem aqui embaixo, né? Não sei se você vê por esse lado também. Assim, meio como agente duplo, né? Eu, assim, ora eu falo como jornalista, ora como doutor em saúde pública. Como doutor em saúde pública, me chama muito a atenção a falta não é sensibilidade, mas eu acho que preparo de parte da comunidade científica em conceder entrevista e não pensar o que está falando. Né? Eu me lembro agora recentemente de uma médica que tem sido fonte de vários veículos que também tem isso, né? A mídia tem uma fonte, ela vai com aquela fonte Direto, né? direto. Né? Nós fazemos muito isso e que precisa realmente tomar muito cuidado. E essa médica disse, eu não acredito, isso num jornal, né, de alcance aí nacional, eu não acredito que o Brasil vá viver a segunda onda do novo coronavírus. Né? Sei. Ela não acredita baseado em quê? Né? Exato, Baseado em exato. quê? Então, assim, o que nós esperamos de uma representante da comunidade científica? Bom, então, um grupo, né, de pesquisadores, de pesquisadoras brasileiras, de diversas áreas do conhecimento, porque numa pandemia, obviamente, você tem, não só em relação à vacina, mas em como lidar, em como fortalecer as ações públicas, né, de políticas públicas de prevenção, etc. Então, vamos pensar esse grupo formado por pesquisadores aí de diversas áreas do conhecimento. Então, assim, e nós, principalmente, então, virologistas, talvez, então, analisando a situação, o retrato da pandemia no Brasil, nós podemos dizer que não haverá, então, assim, eu acho que o Brasil não vai viver, né, a segunda onda da pandemia. E assim, e aí eu como jornalista, como professora de jornalismo,
eu fico pensando em qual deve ser o nosso papel numa situação como essa para dizer, mas, doutora, né, baseado em quê? Né? Exato, exato. A senhora se baseia em quê? Um momento, quando, na verdade, o Brasil ele não saiu da primeira onda, da primeira fase, porque Sim, como sim, atrasou muito, isso nós estudamos. Eu queria trazer essa discussão, inclusive, para a ciência do risco, né? Que é uma ciência sim, que eu trabalho já há muitos anos, especificamente no campo da comunicação de riscos, que é uma das ciências que é um dos campos dessa ciência do risco, e pensar que tem informação num contexto como esse de riscos, que elas devem ser, não é controlada, porque isso sempre passa uma ideia de que nós estamos falando de censura, e não é censura. Mas tem informação que ela pode causar pânico, ela vai causar sim, desorientação, sim, ela vai causar, né, ela vai provocar, ela vai dar brecha para disseminação de rumores, etc. Então, assim, numa fala como essa, no momento em que o Brasil não tem a vacina, que nós estamos vendo o aumento do número de casos, os hospitais apertados, os territórios de maior vulnerabilidade, enfrentando, né, sentindo ainda mais o impacto da pandemia, eu achei over, sabe? Eu achei que sim, sim. não é possível que uma médica fale isso, né, em cadeia nacional, numa TV aberta, né, que vai ser disseminado, porque aí as pessoas vão puxar o freio de mão, tipo, tá Sim. acabando, e não tá acabando, né? Vejam os exemplos de países como a Alemanha, como Portugal, né? A Alemanha apertou absurdamente, né? Como que retomou isso na Suécia, na Suécia, na Dinamarca. Então, assim, vamos discutir isso com um pouco mais não é nem Profundidade. responsabilidade, eu não estou dizendo que a médica, Profundidade. né, não seja responsável, mas, assim, Sim. nós temos de pensar, e é um tema que eu gosto de trabalhar muito nas minhas pesquisas, que é o ciclo de vida de uma informação. Então, aquilo que eu falei no jornal, né, eu acho que não vai ter a segunda onda da Covid no Brasil, é, o, e que assim os estudos, né, meus colegas que trabalham com semiótica, meus amigos que trabalham com essa área ou com estudos de recepção, como é que as pessoas que usam elas vão fazer dessa informação, né? Então, Sim. assim, tem que tomar muito, mas muito cuidado para não fazer com que as pessoas puxem o freio de mão no momento em que nós precisamos de muita responsabilidade. Então, assim, estou falando com você agora, tem vários jovens na quadra dos dois condomínios, no meu e no condomínio vizinho, jogando bola. Hoje a Sim. piscina estava Bombou. lotada de crianças. É claro que nós temos de compreender a dificuldade dos pais de manter por 9 meses crianças dentro de casa, gente, não é fácil, né? Manter os jovens dentro de casa, aqui tem essa área de lazer, etc. A gente tem visto também em outros lugares, aqui tem o balneário, né, que é Sim. público, o pessoal está vindo jogar bola, brincar, etc. Tipo, chegou num determinado limite, assim. Mas como é que vai ser a comunicação Sim. sobre esse risco, a comunicação de risco? Né? Se nós entrarmos numa segunda onda, como é que vai ser isso? E assim a gente fica amarrado porque muitas vezes a Silene e o Márcio falam e ninguém acredita. Mas quando vai na televisão, né, fala-se muitas vezes, eles acreditam, dependendo de quem está falando na televisão, né? Então, acho que deveria haver essa discussão entre os meios de comunicação para entenderem, tudo bem, cada um tem o seu viés, cada um tem sua forma de falar, sua imagem, mas fala uma coisa mais ou menos coerente, né? Até entre os próprios cientistas, que algumas vezes eu fico pensando se eles não querem holofotes. Quando ele fala, eu acho que não vai ter uma segunda onda, se não houver, vamos supor que não haja essa segunda onda, ele fala, tá vendo? Eu falei.
Como o outro ao contrário, vai ter uma onda pior que a primeira, aí acontece uma onda pior que a primeira, tá vendo? Eu previ. E o acho é uma coisa muito complicada, né? Muito Muito complicada. complicado. É muito Porque fica o complicado. acho é uma coisa, uma opinião pessoal que, né, que E assim, pode acho até. que a palavra incerteza, ela Hum, deveria ter acompanhado, deveria ser a palavra mais usada desde o começo da pandemia. Né? Então, sim, desde uma pergunta para uma médica, num contexto como esse, de dizer, bom, ainda que o cenário seja de muita incerteza, né, é possível pensar numa segunda onda no Brasil? Quando que isso seria? Eu tenho um sim, palpite a partir, né, de uma observação do que nós estamos vendo, não do ponto de vista nem do vírus, nem da doença em si, mas do ponto de vista da gestão de riscos, né, que é sim, esse, sim, esse tema que eu trabalho já há bastante tempo. Não houve gestão de risco da pandemia no Brasil. Né? sim, Mesmo tendo um ministro militar que não está apto para a pasta, mas que poderia dizer, bom, eu não tenho conhecimento aqui nessa área, mas eu sou forte em eu sou forte em logística, né? Como eu falei no começo, então vamos sim, sim. pensar aqui em logística. E essa logística, Márcio, seria assim, eu me lembro, algumas Hum, pessoas me criticavam hum, quando eu falava como comentarista, ou escrevia alguma matéria falando sobre o uso do carro e o impacto nas mudanças climáticas. Eu não uso carro há 10 anos. Né? Há sei, 10 sim, anos eu me divido entre transporte coletivo, carona dos amigos para ir trabalhar e agora um pouco também de aplicativo. E aí eu me lembro que um dia eu comentei isso num programa e alguém disse assim, mas é fácil para você que mora bem, está bem localizada e tal, mas é a pessoa que vive nos extremos da periferia. Então vamos lá de novo para a gestão de risco. sim, Se eu, que moro num prédio em frente a um ponto de ônibus que me deixa em qualquer parte aqui do miolo da cidade, que tem um metrô a 10 minutos da minha casa, se as sim, pessoas como eu, que têm acesso ao transporte público bem próximo, né, esse acesso e a qualidade desse transporte público, se isso está tudo bem, nós já reduzimos o número de carros nas ruas. Né? sim, Eu não sim, estou sim, dizendo que é para todo mundo, inclusive a pessoa que mora no extremo da periferia de São Paulo e que a única forma dela chegar no trabalho é com esse carro que ela comprou. Né? Esse sim, carrinho que lógico, ela comprou para poder chegar no centro da cidade para trabalhar. Porque de transporte público ela vai ficar 4 horas dentro de dois, dividido entre 2, 3 ônibus. Nós sabemos disso. Eu conheço o sim, São Paulo. Mas eu estou sim, falando, a partir do momento que a gente reduz essas pessoas, né, como eu, que tenho acesso ao transporte público mais facilmente, eu tiro o carro da rua. Agora, voltamos para a questão da pandemia. Se eu sou uma professora e eu consigo, seja como jornalista, seja como professora, eu consigo trabalhar da minha casa, né, produzir a partir daqui, conduzir uma entrevista, produzir um artigo, eu consigo ministrar minhas aulas, eu já estou tirando de circulação, né, o Estado na gestão desse risco da pandemia, ele já tirou uma quantidade significativa de pessoas. E aí ele sim, deixa para quê? Para criar, a partir da logística, né, que se usa em guerra, que se usa em cenários humanitários e tal, de ajuda humanitária, a logística viria para fazer esse desenho. Mas agora realmente vai ter de ter de novo um isolamento, né, severo. E aí eu preciso de ajuda financeira do Estado, você precisa, quem precisa? Não, então essa ajuda, essa renda, ela vai para quem efetivamente efetivamente precisa, necessita. sim, Então, e assim, aí você ouviu muita gente comentar, mas teve gente que não precisava e pediu a verba emergencial. hum,
qualquer pessoa, assim, eu oriento um aluno que trabalha com inteligência, engenheiro, trabalha com inteligência artificial, eu trabalho com inteligência artificial. Existe hoje no mundo, por exemplo, o uso de blockchain, por exemplo, para evitar desvio e desvio de verbas de doação para vítimas de guerra. Então, você consegue fazer com biometria, você consegue fazer com cruzamento de dados, assim, e criar banco de dados e trabalhar com essa tecnologia, né, com essa inovação do blockchain para evitar que, e nem precisaria tanto isso, para evitar, por exemplo, o desperdício, por exemplo, de verba pública ou o uso indevido de verba pública. Outra, como nós falamos, por exemplo, um aluno bolsista, ele recebe bolsa do governo federal, se ele trabalhar, o sistema cruza o CPF dele, vai descobrir que ele trabalha e ele perde a bolsa. Então, assim, nós sabemos que os bancos, que o sistema financeiro tem recursos de inovação tecnológica, de inteligência artificial, que poderia ser usados, se é que o Estado, né, não tem, que o Brasil não tenha, teria sido usado para evitar situações como essa, que pessoas que não precisavam da verba emergencial solicitassem a verba emergencial. Então, assim, neste cenário agora de uma possível segunda onda, que, né, talvez um lockdown mais severo, o que vai acontecer com as pessoas que vivem, por exemplo, microempreendedores, né, que trabalham... Os informais, né? Todos os informais, os todas as pessoas informais, etc. É aí que, numa pandemia, nós precisamos da presença do Estado. Não dá Sim, para lógico. defender o Estado mínimo. Se alguém Não, defender sim. o Estado mínimo, vai estar pagando agora. Mas numa pandemia não dá para o Estado não estar presente. Ele tem de estar presente. Mas isso se faz com essa logística. Então, assim, isso se faz com gestão de risco. Isso é gestão de risco. E que risco é? Somente da pessoa, como se fosse pouco, né? Então, deixa eu corrigir. É o risco da pessoa se contaminar, da pessoa, né, desenvolver sintomas mais severos da Covid e precisar de uma internação, de um leito hospitalar, de um leito de UTI, e de um lado. E do outro lado tem a sobrevivência dessa pessoa, né? Essa pessoa que precisa trabalhar, e não é trabalho remoto, não dá para ser remoto. Sim. Mulheres que estão perdendo o emprego porque elas tiveram de ficar acompanhando as crianças na escola. Então, assim, como que funciona isso? Como é que funciona? Né? O quanto a logística poderia auxiliar, né? Uma gestão efetiva de risco poderia auxiliar neste caso da pandemia que nós não estamos vendo. E aí o Estado ele peca muito porque ele não sabe, através dos seus dados, IBGE, Receita Federal, banco, eles não sabem quantos existem. Os tais invisíveis que apareceram nessa pandemia, a gente já sabia que existiam os invisíveis, né? A gente só não teve coragem de pôr a mão neles, o Estado não teve que pôr a mão neles, né? Então, por exemplo, eu não tenho a menor dúvida que os bancos têm setores que só estudam, eles não ganham, eles ganham dinheiro com outra coisa, né? Com a coisa financeira. Mas existem setores que só estudam para entender onde eles vão ganhar dinheiro, onde eles vão não perder dinheiro, né? Aí eles convocam muitas vezes pessoas brilhantes para poderem estudarem para eles os caminhos que eles têm que tomar, onde eles vão financiar, assim por diante. E, claro, os bancos têm um interesse comercial, uma missão fim, um objetivo fim, mas eles, nesse momento, poderiam sim e devem, muitas vezes, fazer essa junção, porque eles sabem se a Silene, quanto ela recebe por mês, quanto vai passar na conta sua por dia, se caiu um dinheiro a mais, um dinheiro a menos, e se precisa ou não, ele pode informar lá, olha, a Silene não tem que receber. Né? O próprio Estado, por exemplo, você fala em Estado mínimo, eu lembro que eu falei para você, né, coincidentemente, antes da pandemia, eu fiz uma gravação sobre o que era o Bom Prato e perguntei para uns amigos comuns, você conhece o Bom Prato? A maioria não sabia o que era. E nem sabia como encaminhar pessoas que precisavam comer
para um bom prato. O bom prato estava oferecendo comida de graça, né? Então, o tal do Estado, o Estado que tem que ajudar nessa hora, tem que participar. Não é, eu não falo de ajuda, eu falo de participação. Porque simplesmente, claro, num momento onde o país está riquíssimo, bem, indo em frente, é uma coisa, Estado mínimo é perfeito. Num momento como o nosso, que é uma, entre aspas, uma guerra, não existe Estado mínimo. O Estado tem que ser uma coisa presente na sua vida, porque se a gente passou períodos no início não sabendo o que fazer, você imagina esse povo que de repente não podia sair para a rua para vender a sua coxinha, o seu cortar o seu cabelo, né? Que muitas vezes a gente viu um monte de gente aqui na região onde a gente mora, nós moramos muito perto, apesar de estar falando pelo sistema, o que tem de cabeleireiro, barbeiro e borracheiro que não estavam trabalhando, né? É uma das coisas mais malucas. E elas queriam cortar cabelo, né? Claro, foi muito legal para alguns grupos de pessoas. Estou descobrindo o caminho. Não, você já tinha que ter descoberto esses caminhos antes. O duro foram as pessoas que não descobriram esses caminhos, que não tinham saídas para resolver o seu problema, que era comer, tomar banho, pagar luz. Tanto que, nesse ponto, o Estado foi máximo, né? Não afrouxou nas contas, nos impostos, né? Tudo aquilo que a gente é obrigado a pagar, eles não afrouxaram. Afrouxaram para você? Nada. E deveriam ter afrouxado para Pelo todo mundo. contrário, né? Pelo contrário, assim, eu me lembro, Márcio, de uma fala do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, no Japão, em 2015. Eu fui cobrir a terceira conferência, cobri não, né? Assim, cobri um pedaço, mas eu fui apresentar um modelo de comunicação de riscos que eu concebi em 2010, e era a terceira conferência mundial para redução de riscos de desastres. E eu me lembro de uma frase do Ban Ki-moon que ele dizia, em contextos, né, como, por exemplo, de desastres, nós usamos essa frase para todos os outros contextos, para contextos assim de grandes incertezas, ou quando você vê, se não o risco, já a materialização da violação dos direitos humanos em escala de massa, ele dizia, mais do que ser forte, as instituições precisam parecer fortes. Então, o que aconteceu no Brasil, a gente já sabia, já havia um processo de defesa do Estado mínimo, né, lá atrás, né, que eu vou dizer, muito antes do impeachment da Dilma, havia já um processo de enfraquecimento das instituições sociais, havia já um enfraquecimento da comunidade científica, né, de enfraquecer a ciência, principalmente as ciências humanas, as ciências sociais, né, a ciência produzida, por exemplo, na universidade pública, já vinha todo esse processo. Então, a gente trabalha, e assim, e aí quando ocorre a pandemia, que as pessoas se sentem numa epidemia, como nós vivemos, acho que a mais recente foi a da febre amarela, né? É bom, amarelo. Febre amarela foi, e assim, as imagens, tudo o que ocorreu ainda está muito claro na minha cabeça, não é? Sim. As pessoas, eu estava aqui imaginando, quando eu vi, né, o pessoal dizer com muita certeza que o Brasil ele é referência em organização de imunização, né, de campanhas de imunização. O Brasil é uma grande referência. Eu tenho muito receio desses discursos. Nós somos assim, não é o discurso do Ufanístico, né? vira-lata de dizer que nada aqui funciona, mas a gente tem que tomar muito cuidado com a memória, né? Sim. Com a memória. Nós vimos histórias em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, e não só norte, nordeste, sul, nós vimos aqui no sudeste, na cidade de São Paulo, que nós achamos que está tudo muito organizado, sempre tem a ideia de aqui é a organização do país. Não, nós tivemos casos de invasão, como eu disse agora no começo da nossa conversa, invasão de postos de saúde. As pessoas diziam, não, a senhora vai me vacinar sim. Né? Os caras Sim, sim. invadiram o posto para dizer, eu quero vacina. E aí, num cenário como esse, quem é que está dizendo? Quem é que vai fazer a imunização? Como é que vai ser a imunização
na região norte do país, que para se chegar numa determinada, assim, ninguém me contou, né? Eu estive numa reserva ribeirinha, se chama Reserva do Juma, no Amazonas, que assim, era São Paulo, Manaus, uma cidade agora que eu não me lembro o nome, e dessa cidade, então era São Paulo, Manaus, né, um bimotor até ali às margens do rio, para aí sim pegar uma embarcação, e nós ficamos tipo, acho que 3 horas talvez para chegar, e é pertíssimo isso, é pertíssimo, sim. comparado a outras regiões. Então você tem no Pará, você tem no Amazonas, cidades que você precisa, não só isso, né? Por exemplo, Mato Grosso, saio do norte, venho para o centro-oeste, como que vai ser a imunização no Parque Indígena do Xingu, que também Sim. algumas aldeias são acessadas, né? Ou nessas outras, né? Nesses outros estados que eu citei, somente por embarcação, tudo muito precário. Mesmo aqui, como é que vai ser? Onde vai ser? Tem geladeira? Né? Tem geladeira? Vai ser no isopor? Tem energia. Tem energia? Nós estamos Ixi, ouvindo agora o risco de apagão. Então, assim, num cenário é, como esse, de algo que ainda nem aconteceu, este sim, era o momento, Márcio, este é o momento que nós falamos do risco. sim. Neste exato momento. Já não estamos falando da pandemia, estamos falando da Do, imunização. da Então, imunização. quais são os riscos da imunização enfrentar problemas semelhantes ao que enfrentou, que o país enfrentou durante a epidemia de febre amarela? Sim, Então, sim. entra aqui aquela fala do Ban Ki-moon, numa situação de incerteza, de fragilidade, de guerras, de desastres, as instituições, né, como o Estado não tem de ser só forte, ele tem de parecer forte. Ser Então, forte. este já era um momento para aparecer uma instituição e dizer, né, Vai ser nós assim. estamos já, enquanto há um comitê de crise, né, porque assim, não tem algo mais, assim, o comitê de crise é para lidar com a materialização do fracasso, a materialização da tragédia. Agora nós vamos criar um comitê de risco, né? Um comitê de gestão de risco para tratar da questão da imunização. Como que Sei. vai ocorrer essa imunização? Então, para todas as perguntas que vocês vierem a fazer, né? Tiverem na cabeça de vocês, população, tiver essa dúvida, ela basicamente já está respondida. Se faltar energia, como que a gente vai trabalhar? Quais são as instituições que estão nos apoiando para permitir porque assim, como que vai, nós estamos falando de milhões de doses, como ocorreram, claro, no caso da epidemia, mas nós não podemos comparar a quantidade de doses de uma epidemia Qua- com de uma pandemia. São 400 milhões de doses, porque são em 2 doses todos os anos. Né? Olha a coisa que tem que ser. A gente, para agora, tem 400 milhões de doses para atenderem a população inteira do Brasil, em 2 doses. Para daqui um ano, mais 400 milhões de doses. Porque é anual, né? Anual. E você fala em questão de energia, seja, nós tivemos agora no Amapá, né? Que é uma coisa antiga pra caramba, não ter luz no estado inteiro. Porque eles dizem que é final de linha, né? O Amapá. Isso acontecia em Roraima, mesma coisa, porque o que eles fizeram? Compravam da Venezuela. Agora a Venezuela está com seus problemas, já não comprou mais, se pega aqui de baixo. E não negociaram em 30 anos, porque isso eu ouvi há 25 anos mais ou menos, com os índios para poder passar o sistema pela terra deles. E nem negociaram, quer dizer, nenhum governo fez isso, o que é absurdo pensar que nós somos ricos em energia hidrelétrica, riquíssimos em energia eólica e solar, né, que a gente pode falar assim, e simplesmente nós temos o quê? Problemas de energia ainda. Os estados não É a funcionam, questão da né? distribuição, né? Porque É, e assim, e aí quando nós falamos, bom, quem se lembra da crise hídrica, né? Que
chamou a atenção para a palavra crise, que na verdade que associaram as mudanças climáticas. Teve gente dizendo, bom, a crise foi em decorrência das mudanças climáticas, porque São Paulo viveu uma estiagem prolongada. Na verdade, nós tivemos uma falta de gestão. Ali era a falta de gestão dos recursos hídricos, né, do Estado. Só que a memória das pessoas ela é muito curta. E agora o que nós estamos vendo? Né? O que nós estamos vendo? A população, quer dizer, o governo federal dizendo: apaguem uma luz da casa de vocês, deixe apagada uma luz da casa de vocês. Então, eu rapidamente, você rapidamente, nós que trabalhamos com a questão da saúde pública, dos riscos, eu já estou com essa dúvida. Como é que vai ser isso? Né? E se faltar energia durante o período da imunização? Como é que vai ser feito? Né? Então, assim, o controle da temperatura Parece-me que o presidente já está quase que prevendo uma tragédia. Né? Porque se nós tivermos... Então, imagine se nós estivéssemos no momento da imunização com essa situação no Amapá, que é descabida, porque agora, durante muito tempo, se o brasileiro sempre falou com muita propriedade e com muito orgulho, discursos assim, quase beirando o nacionalismo, o ufanismo, nossa energia... a nossa energia ela é hídrica, né? Então a produção de energia aqui, a matriz energética é majoritariamente, né, vem majoritariamente das hidrelétricas, mas tudo bem. E agora, com o fenômeno das mudanças climáticas, né, dos extremos climáticos, de períodos de estiagem prolongada, não se investiu em outras fontes de energia como a eólica e né, falando especialmente da solar, né? Sim. Especialmente da solar, não se investiu na energia solar, né? E aí nas outras matrizes renováveis também, se nós tivermos num período de uma imunização neste contexto da pandemia e houver um apagão no Brasil, nós vamos viver um desastre dentro de um desastre. Né? Então, assim, claro que nossa intenção aqui nessa conversa não é numa sexta-feira à noite, né? Uma noite de sexta-feira ficar dizendo, olha, vai dar BO, né? Vai dar BO. Vai dar para não dizer outra coisa. Né? Para não dizer outra coisa, verdade, né? Para não dizer a outra coisa, né? Vai dar... vai dar ruim. Não, assim, vai dar BO, vai dar ruim, como dizem meus alunos. Mas é importante dizer, olha, fiquem atentos a essas questões, né? Fiquem atentos a esses pontos. Então, assim, eu, em 8 meses, eu tive uma única saída de casa, em 8 meses, sem que fosse para ir ao mercado. Então, nem a feira eu estava indo, uma pessoa estava entregar, né? Um feirante entregava, mas eu voltei para a feira, e aí uma consulta médica e tal, mas evitando realmente sair. A academia do meu condomínio. Então, aí você veja, a academia dos condomínios, né, de classe média, reabriram, né, academias particulares aí na cidade reabriram. Isso mostra uma desorientação, e essa desorientação ela vem de cima. Então, a partir do momento que não tem de ser, não se gerencia uma pandemia de forma autoritária, não é isso. Mas volto à frase do Ban Ki-moon, as instituições elas precisam parecer fortes. Então, este é o momento das instituições, veja você, depois do resultado das eleições do domingo, né, o governador já informou que talvez tenha... Então, assim, mudou os planos. Claro que não mudou
porque os planos Não. não mudaram, não foram alterados, né, de um dia para o outro, né? E aí se percebe a jogada política muito forte. Então, assim, há uma dimensão política na pandemia, claro, não existe pandemia sem a dimensão política, econômica, social, cultural, só que ela está massacrando todas as outras facetas e aí nós não conseguimos discutir o que realmente precisamos. E isso é uma demonstração que como o nosso país realmente não é um país desenvolvido. Não é um país onde se ouve as diferenças, se discute as diferenças, muitas vezes as posições políticas, né? Mas a gente vê que, por exemplo, países... a Alemanha é mais bonita, não sei o que é mais bonita. As posições que colocaram na Alemanha e na Suécia, por exemplo, que se fala tanto, são diferentes. Mas vejam, foi discutido com o governo, com os representantes e foi tomada aquela decisão. Se está certo ou errado, eu acho que só daqui 10 anos nós vamos perceber isso. Não vai ser agora se a Silene ou o Márcio está certo, mas daqui 10 anos vamos perceber se a atitude que foi tomada nesse país ou naquele foi melhor que a anterior. Eu me preocupo, assim, eu fico pensando como é que estão sendo nos países muito mais pobres do nosso. Você conhece alguns países que estão em condições sociais e econômicas piores, e eu fico imaginando como é que eles estão tomando atitudes, né? Como o Irã, o Iraque, que são países que passam por crises humanitárias há algum tempo, né? Então, não sei como você pensa sobre isso. A No Argentina, por Iraque, por exemplo, exemplo, se perdeu, né? nosso tempo tá curtinho agora. Tá faltando um pouquinho, Mas, O Irã voltou eu estive no Irã no começo quando o quase Irã não era o voltou. segundo país Ah, ali junto, na verdade, junto com a Itália, como mais preocupante depois da China. Aí ele deu mas rapidamente, eu até trouxe um material de lá. Eu me lembro que uma família me tirou do hotel, um amigo me tirou do hotel e me levou para casa, né, dos pais dele, porque era mais seguro do que o hotel. E eu me lembro que tocou lá a campainha, era um agente de saúde entregando um kit, falando sobre a pandemia, não era pandemia ainda, né, era sim, emergência sim. de saúde pública e tal, um álcool, luva e tal, e um material explicando. Claro, um país com uma população menor, mas também um país não é tão pequeno assim. E agora está vivendo novamente, fosse a segunda onda deles lá. O Iraque está um Sim, pouco mais sob controle. Agora, aqui entendi. dentro, né, Márcio, é importante salientar que nós temos vários países aqui dentro do Brasil, né? E aí, Exato. assim, o que a gente fala, a irrupção, né, da pandemia nos territórios de maior vulnerabilidade foi sem precedentes, né? Então essa Sim. entrada súbita não, mas assim pesada, né, da pandemia nesses territórios realmente impactou sem precedentes. Crianças que estão estudando, precisam estudar remotamente e aí a escola vai doar o chip, né? Mas para usar em qual aparelho? Qual É, aparelho? é. Nós E ouvimos você sabe, isso, né? Nós temos celular. é, Então, assim, eu tenho 3 filhos e eu só tenho o meu celular. Como é que meus sim, filhos vão estudar? Você sim. escolhe, né? Você escolhe que filho seu vai fazer. As mães já estão escolhendo, e nós fizemos isso um trabalho com a Heliópolis, né? É importante Hum, salientar, uma pesquisa feita pela UNAS da Heliópolis, que ela fez uma pesquisa que as mulheres diziam quais eram as comidas, quais eram as refeições que iam ser puladas. Então, nenhuma família estava fazendo ali que eles investigaram, 3 refeições por dia. Então, a mãe acordava dizendo, vai pular o almoço, né? Vai ter o café da e vai ter. manhã e a janta. Vai pular o café Sim. da manhã. Então, assim, várias realidades dentro do Do país, mesmo né? país. É. Do E é país. uma coisa maluca, né? Por exemplo, eu me perguntei por que as tais TVs estatais não abriram para ensinar para as crianças também. As estatais continuaram passando as mesmas programações que não tinham interesse nenhum. Olha, já que temos as estatais, as TVs estatais, TV Brasil, TV Cultura, TV isso, TV aquilo, Senado, Câmara, Assembleia, por que não Sim, se usou essa TV? Porque é aberta, pelo menos. é, Então, de repente, a população que tem lá uma televisãozinha, das 3 às 4 é a primeira série, das 5 às 6 é a quinta série, sei lá, eu fico imaginando. Ninguém fez nada, continuou sendo a mesma coisa. Usa o celular, usa a internet, mas e daí? É o tal de um celular só para ficar da família, né? pois é. Oh, nosso E tempo algum. acabando. Tá acabando, né, querida? Estou aqui também olhando.
Mas esse papo vai à noite se precisar conversar. É Silene, verdade. É porque ele te derruba, não derruba em 1 hora? deu uma hora. Mas sabe que eu estou começando a ganhar um pouco mais de tempo, né? Porque eu estou fazendo live direto, né? Mas é o seguinte, obrigado, Silene, por ter atendido Imagina, meu. imagina. Sexta-feira, cansada pra caramba, semana inteira Sim, só tem uma paulada de prova aqui para corrigir ainda. Mas é Isso. um prazer imenso falar contigo. Um prazer Tá, imenso. o programa, essa conversa vai ficar aqui no Instagram para quem quiser ver, você pode falar para os seus alunos, vai para o YouTube, depois para o meu canal Papo Fora do Eixo, vai para o Spotify, tá? Então, de repente, alguém quer só ouvir, pode só ouvir, não quiser ver nossa cara, mas que a gente abra um diálogo com a nossa comunidade também, que é muito difícil, né? Infelizmente, tá? Tá bom? Muito bom. Esclareceu o que a gente pode esclarecer, tá? É isso Sim, importante. E sim. eu tenho aberto diálogos com essa coisa fora do eixo, justamente para a gente começar a formar uma cabeça mais pensante, um pouco menos midiática, entre pessoas inteligentes. Sim, com Tá bom, meu certeza. amor? Eu acho que a gente tentar pensar, estou disposta, a gente fala numa outra ocasião também, como isso, assim, o que pode ser feito, né? Mais do que a gente lamentar esta realidade, é o que pode ser feito. Então, ser valente e ajudar as comunidades, ajudar as pessoas que estão sentindo mais os impactos da pandemia. Ainda que a Tá. gente sinta bastante, eu tenho trabalhado 15, 16, 17 horas por dia. Ontem eu trabalhei o dia inteiro com um esparadrapo na ponta dos dedos, porque estava com sensibilidade já para digitar a temperatura do computador, tudo isso. Mas aí você vai se lembrar dos teus vizinhos, né? Somos vizinhos de Heliópolis, onde as pessoas estão com cabeça quente porque elas não têm Arroz? esse material para trabalhar e não tem nem Hum. comida para colocar na mesa de algumas, né? Isso em algumas famílias, isso Brasil afora, né? Então, o que nós podemos fazer para ajudar? E assim, este é um momento agora de gestão de risco, deixa um comitê de crise cuidando da crise de um lado e precisa ser feito um comitê para gerenciar possíveis riscos associados ao futuro processo de imunização no país. E semana que vem, quem quiser assistir, eu vou falar com um pessoal do Centro-Oeste, eu vou falar sobre agronegócios e sustentabilidade. Vai ser um papo muito bom com uma pessoa também muito querida, que vai falar bastante coisa, que eu acho que o Brasil precisa se conhecer como um todo, né? Eu sempre falo, é um papo fora desse eixo nosso maluco que a gente vive aqui, tá? Sim, com certeza. Obrigado, Obrigada. querida. Boa Beijo, sexta beijo para para você. você e para todo mundo. Até mais. Juízo, hein? Aproveita a sua Você sexta-feira também. um pouquinho. Um Você beijo, filho. também. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.